Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa obra ela é clássica, uma das melhores obras sobre o assunto Instituições de Israel no Antigo Testamento do francês Roland de Vos. Roland de Vos, ele foi arqueólogo, doutor em teologia e ele nasceu em 1903 e morreu em 1971. Ele foi um dos grandes, escreveu várias obras, respeitadíssimo, e essa obra que é acadêmica e respeitada no mundo todo. Está aqui, ó, pequena biografia dele, historiador, arqueólogo e biblista francês, padre dominicano, doutor em teologia. Ele foi diretor da famosa escola bíblica de Jerusalém. Aqui está os anos, né? Entre 45 a 65, 20 anos aí. Ele foi o diretor dessa escola e participou de várias escavações, como vocês estão vendo aí. Tá? Então, historiador, arqueólogo, biblista, doutor em teologia, camarada foi excepcional, espetacular. Aqui está a foto dele. Aqui ele está em uma de suas escavações como arqueólogo. E essa obra, para todos aqueles que leem ou estudam o Antigo Testamento, é fundamental ter essa obra. Qualquer seminário que você for estudar, o professor de Antigo Testamento vai te pedir essa obra aqui. Tá? Gostaria também de pedir aí desculpas, né, pelo barulho, o cachorro latino. Tem um vizinho aqui que é uma bênção, né? O cachorro aqui às vezes fica latindo o dia inteiro. Então, se por acaso aí sair latidos no vídeo, me perdoe, tá? Me perdoe. Eu não posso controlar o latido do cachorro. Tá certo? Continuando aqui. Instituições de Israel no Antigo Testamento. É uma obra clássica. Estudar o Antigo Testamento sem essa obra vai faltar alguma coisa. E como o nome do livro fala, ele vai trabalhar todas as instituições de Israel no Antigo Testamento. Eu falei todas. Aqui tem a introdução, tá? Ele divide em partes. É uma obra extensa e longa. São quase 600 páginas. São 597 páginas. Ele tratando desse assunto. Então, a primeira parte ele vai tratar sobre os nômades, tá? O nomadismo e suas sobrevivências. A palavra nômade significa sem residência oficial, sem lugar fixo. Ele está no lugar hoje, está no lugar amanhã e assim sucessivamente, não para em um lugar. Então, ele vai trabalhar com isso. O preâmbulo, o que é preâmbulo? É o relatório do assunto que ele irá tratar. É o relatório do assunto que ele irá tratar, abordar, falar. Isso é preâmbulo. Preâmbulo. Ok? Aí tem o capítulo 1. A organização tribal, ou das tribos. Tá? A constituição das tribos, o agrupamento, divisão e desaparecimento das tribos, organização e governo da tribo, território da tribo, guerra e rásia. Então, como se formou as tribos, tá? Partindo aí dos patriarcas, principalmente Jacó, que dos 12 filhos de Jacó nasce ali a nação de Israel, o povo de Israel. E aí ele irá trabalhar a constituição, o governo das tribos, ok? Que ele vai trabalhar muito o Pentateuco,
tá? Trata ali sobre as leis e o governo da nação de Israel. Aí a primeira parte ele divide em capítulos, né? Como o capítulo 1 ele irá tratar sobre a organização das tribos, tribal. O capítulo 2, a lei da hospitalidade e de asilo, como funcionava. A solidariedade tribal e vingança de sangue, capítulo 3. Capítulo 4, evolução da organização tribal em Israel, tá? A evolução da organização das tribos em Israel. Capítulo 5, a sobrevivência ou sobrevivências do nomadismo, dos nômades. Capítulo 6, o ideal nômade dos profetas. O ideal nômade dos profetas. Capítulo 7, os recabitas, os descendentes de Recabe, seu patriarca. A segunda parte, tá, ele vai trabalhar as instituições familiares, a família em Israel. Tá? Então, capítulo 1, a família, aí vem o tipo da deixa eu botar mais perto aqui, a família, o tipo da família israelita, a solidariedade familiar, o Gol-El. Gol-El era um tipo de um juiz que defendia tanto o seu grupo, tanto a sua tribo, como um indivíduo em maneira individual, particular. Então ele defendia o grupo como o indivíduo, de uma maneira particular, individual. Era chamado de Gol-El. Tá? A evolução dos costumes familiares. Capítulo 2, aqui é muito importante. O casamento. Poligamia e monogamia. Tá? Como acontecia, em que casos a poligamia era praticada, a bigamia também, a monogamia. Tá? Principalmente a poligamia era feita no sentido de agaranhar recursos financeiros. Então existia contratos de casamento que o pai fazia com outras famílias, oferecendo os seus filhos em casamento, as suas filhas em casamento. Tá? Você vê isso em Jacó, que fez aquele acordo com Labão. Enfim, então muito boa essa abordagem que Roland de Vos vai falar sobre esse assunto aqui. Aí vem o tipo de casamento israelita, como funcionava a escolha da esposa, lembrando que o noivo tinha que pagar o dote, tá? Tinha que pagar o dote. A mulher, ela não podia escolher o seu marido, mas sim o seu pai. O pai tinha um domínio sobre as filhas e também sobre os filhos, escolhendo com quem ele ou ela iria se casar. Então é importantíssimo aqui essa segunda parte, que ele vai tratar sobre as instituições familiares. Continuando aqui, ó. Os esponsais. Deixa eu colocar aqui. O que eram os esponsais, né? O que é? Eram as promessas feitas pelo o candidato a esposo, né? O noivo. Eram as promessas feitas à família, ao pai da noiva e à noiva, antes do casamento ou antes da noite de núpcias, tá? Onde o marido ia conhecer a sua esposa, ia se deitar com ela, ia coabitar com ela, tá certo? Aí vem aqui, ó, as cerimônias de casamento. Deixa eu afastar bem aqui, depois de aproximar, para não ficar embaçado a imagem para vocês. Aqui. As cerimônias de casamento, o repúdio e o divórcio. Ele vai tratar aquela questão
o capítulo 24, de 1 a 4 de Deuteronômio, vai abordar as duas escolas dos dois grandes rabinos, tá? O rabino Hillel e o rabino Shammai. O rabino Hillel, ele era mais flexível, tá? Qualquer coisa que a mulher fizesse, o marido poderia se divorciar. E Shammai era mais radical, tá? Só em caso de abandono ou adultério. Caso contrário, o marido não podia pedir divórcio. Então essas duas escolas rivalizavam, tá? Principalmente na época de Jesus, naquele famoso texto lá de Mateus 24, aonde os adeptos de ambas as escolas chegaram até Jesus questionando sobre o casamento. Jesus, ele não defendeu nenhum nem outro, nem Hillel e nem Shammai, mas ele foi lá, apelou para a Gênesis, antes do pecado, antes da queda, mostrando que o propósito de Deus em relação ao casamento é que se Deus uniu, um homem não pode separar, falando que o casamento é indissolúvel. Muito bom essa parte aqui também, tá certo? As cerimônias de casamento, o repúdio e o divórcio, o adultério e a fornicação, a lei do levirato, muito bom também, que ele irá tratar. O capítulo 3 e 4. Capítulo 3, a situação da mulher, as viúvas. Tá? Inclusive tinha um dízimo específico, né? Dos 4 dízimos que existiam no Antigo Testamento, que era o dízimo da viúva, o dízimo do estrangeiro, o dízimo do órfão ou dos órfãos e os dízimos ou o dízimo dos sacerdotes. Tinha a mulher que não tinha filhos, tá? E quando ela ficava viúva, a lei dava o direito de ela ser sustentada. Então tinha um dízimo exclusivo para as viúvas. O capítulo 4. Os filhos, tá? A estima dos filhos, o nascimento, o nome, a circuncisão, a educação, a adoção, como que era o processo de adoção. Tá? É fantástico. Então ele aborda tudo só sobre a instituição familiar daquela época. Por isso que esse livro você tem que ter em sua biblioteca. Para quando você for ensinar, tá, sobre o Antigo Testamento, você não falar besteira, né? E Roland de Vos, ele é cirúrgico em cada ponto aqui. Ele é preciso. Capítulo 5. A sucessão e herança, como funcionava. Capítulo 6. A morte e os ritos fúnebres. Aí tem os cuidados com o cadáver, o sepultamento, os ritos de luto, como acontecia, como deveria ser, tá? Fantástico. Deixa eu aproximar mais de pertinho aqui. A imagem fica um pouco embaçada, né? Deixa eu dar uma afastada mais aqui. Aqui se termina a segunda parte, né? Vem a terceira parte. As instituições civis de Israel. Aí vem as questões demográficas, capítulo 1, capítulo 2, os elementos da população livre. Aí está aqui, ó. A evolução social, os notáveis, o povo da terra, os ricos e pobres, os estrangeiros residentes, os assalariados, os artesãos, os comerciantes. Como funcionava as instituições civis de Israel, as terras e as leis civis. Tá? Muito bom também. Capítulo 3, os escravos. Tá? Os escravos.
o fato da escravidão em Israel, os escravos de origem estrangeira, como que era tratados, como se fazia para tê-los, os escravos israelitas, e vai falar também daquele escravo da orelha furada, dos pés descalços, interessantíssimas. Leis essas que estão no Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. Aqui, ó, continuando, aqui é muita coisa mesmo. As instituições civis, o número e o valor dos escravos, a condição dos escravos, as mulheres escravas, os escravos fugitivos, como que eram tratados, a emancipação, os escravos públicos. Aí o capítulo 4, a concepção de Estado, Israel e as diversas noções orientais de Estado, as 12 tribos de Israel, aí vem vindo. Vai começar agora sobre a monarquia, os reis, a instituição da monarquia, a monarquia dualista, os reinos de Israel e de Judá, a comunidade pós-exílio. Existiu uma concepção israelita de Estado? É uma pergunta que muita gente questiona se de fato Israel teve um Estado, né? Capítulo 5. A pessoa do rei. Isso aqui é muito importante. Vai tratar sobre a monarquia, sobre o rei. A subida ao trono, os ritos de coroação, o nome de coroação, os salmos de entronização, o rei salvador, a adoção divina, o rei e o culto. Capítulo 6. A casa do rei, o harém, que é onde ficavam as esposas, as concubinas do rei, que eram cuidadas por eunucos, que eram castrados para cuidar ou cuidarem das mulheres do rei, das concubinas do rei ou dos reis. A senhora nobre, os filhos do rei, a corte do rei, a guarda real, as propriedades do rei. Capítulo 7. Os altos oficiais do rei. Está aí, ó. Capítulo 8. A administração do reino, como funcionava. Então você está sentindo que o livro é pesado, excelente, excepcional para se entender essas instituições. Então você está vendo que o livro é indispensável. Você tem que ter esse livro na sua estante, em sua biblioteca, para entender como funcionavam as instituições do Antigo Testamento. Tá? Essa é a terceira parte, né? As instituições civis. E aqui tem mais. E aqui tem muito mais. Que irá tratar da administração local, tá? Capítulo, deixa eu sair aqui, o capítulo 8, capítulo 9, as finanças e obras públicas, como funcionava as finanças e obras públicas. Vários reis construíram várias coisas, né? As contribuições voluntárias ou excepcionais, dízimos, a corvéia. Aí o capítulo 10. Direito e justiça, como funcionava. Aqui, ó. Lembrando que os reis, eles tinham que seguir a lei de Moisés, tá? A justiça era baseada na lei. Eles não poderiam inventar.
mas vários reis desobedeceram às leis do Senhor, criando as suas próprias leis. Tá? Então, direito e justiça, as coletâneas de leis, as leis do Antigo Oriente Próximo, as fontes do direito israelita, e vem trazendo muita coisa aqui, ó. Poder legislativo e judicial do rei, os juízes e os tribunais, lembrando que os tribunais ficavam nas portas da cidade, o juiz, para julgar as causas do povo, o processo, o procedimento judicial, o julgamento divino, as penas, como acontecia, vingança particular e cidades de refúgio, inclusive na época de Moisés. Moisés construiu 6 cidades de refúgios. E para que serviam, Elias, essa cidade? Era se alguém matasse alguma pessoa de maneira acidental, ou um animal de alguém de maneira acidental, ou o animal dessa pessoa matasse outro animal de uma maneira acidental, essas pessoas ficavam protegidas, guardadas, elas e suas famílias, nessas cidades aí, cidades de refúgio, para não serem mortas por aqueles que queriam vingança. Tá? Aí o capítulo 11, a economia, como funcionava a economia. Tá? Muita coisa também aqui. Muita coisa aqui também. A economia. Deixa eu dar só uma... Um empréstimo, um penhor, a fiança, um ano sabático, um ano do jubileu. Capítulo 12, as divisões do tempo. Só sobre as instituições civis. Tá? Olha o tanto de coisa que tem. Só sobre as instituições civis. Estamos no capítulo 12 aqui, ó. Divisões do tempo, pesos e medidas. Começa com a metrologia israelita, como funcionava. Tá? Aqui tem medida e peso, a moeda. Quarta parte. Acabamos aqui a terceira parte. Aí vem quarta parte. As instituições militares. Capítulo 1. Os exércitos de Israel. O povo em armas. O exército profissional. O exército de recrutamento, os recrutas. Quem eram recrutados para fazer parte do exército profissional. Capítulo 2. Cidades fortificadas e guerra de cerco. Que tem as cidades fortificadas israelitas, as muralhas, as portas fortificadas e cidadelas, a guerra de cerco e por aí vem. O armamento, a guerra santa. Então você está vendo que é muito assunto, é muita coisa que ele trata aqui. Tá? Todas as instituições de Israel no Antigo Testamento e como funcionava essas instituições. Tá? A quinta parte, deixa eu correr aqui que o vídeo já vai para 25 minutos. As instituições religiosas, aqui é muito bom. Todas começam com um preâmbulo, né? Que é o relatório do assunto que ele vai tratar. Aí vem o capítulo 1, os santuários semíticos, dos povos semíticos. Começou lá esses povos semíticos, os semitas, lá da Mesopotâmia, né? Que o mundo começou lá. Aí o território sagrado, o caráter sagrado do lugar de culto, os templos, as construções, a escolha do lugar do culto,
e por aí vai. Aí ele vem trazendo aqui, ó, os primeiros santuários de Israel, o Templo de Jerusalém, a centralização do culto, a função sacerdotal dos sacerdotes, como acontecia, o levitismo, os levitas, né? A tribo de Levi, o sacerdócio de Jerusalém sob a monarquia, excelente também. Aqui ele vai trazer muita coisa. Os sacerdotes e o rei e os reis, a hierarquia sacerdotal, aí vem trazendo o sacerdócio após o exílio do cativeiro babilônico, como funcionava, o altar, o ritual dos sacrifícios, a história dos sacrifícios, ou a história do sacrifício israelita, a origem do ritual israelita. Meu amigo, é demais, demais. E aqui, deixa eu só abrir aqui. Então, aí são praticamente 5 partes do livro, né? 5 partes. Aqui, ó, ele vem trazendo o valor religioso do sacrifício, os atos secundários do culto, o calendário litúrgico, as festas antigas de Israel, Páscoa e ázimos, as festas das semanas, a festa das tendas, uma festa de Ano Novo, uma festa de entronização a Yahvé? 2 perguntas aqui. As festas posteriores, que é o dia da expiação, a festa de Hanukkah e a festa de Purim. Abreviaturas e bibliografias. Ou bibliografia. Então, 557 páginas aí. Quase 600 páginas abordando essas instituições de Israel no Antigo Testamento, de Roland de Vos. Se você gostou dessa maravilhosa indicação, deixe os seus comentários, tá? Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, deixe o seu joinha, o seu like e acione o sininho para receber todas as notificações, ok? Graça e paz, até os próximos vídeos.